dar? Lei e ordem, penas muito duras, e não apenas com relação à violência específica. Há agora, né, por conta das redes sociais, um conflito muito grande entre homem e mulher. Isso está se dando, as discussões elas estão muito acirradas. Agora, o senhor estava falando uma coisa, quando o senhor fez a análise de públicos, né? Que o senhor está tendo mais influência, e o senhor falou que agora começou a crescer a influência do senhor em relação ao público feminino. Qual é a opinião do senhor a respeito do projeto que criminaliza a misoginia e qual é a proposta do senhor para combater a violência contra a mulher no país? De maneira clara, eu, quando rodo o Brasil, eu perguntei do Maranhão, rodei Santa Catarina, rodei Rio de Janeiro, a preocupação das mulheres, especialmente as mulheres mais humildes, especialmente as mulheres que são mães solteiras, que estão num estado de vulnerabilidade maior, é segurança, escola em tempo integral com boa alimentação para o filho dela e segurança para ela e para a filha dela andar na rua. Há um surto, aparentemente captado por estatísticas, mas também captado pelas redes sociais, de violência contra a mulher. E essas mulheres querem... Não é surto e não é só rede social, né? Nós estamos falando de dados concretos da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou reafirmando isso. E do Ministério da Justiça. Só para ficar claro, eu estou reafirmando isso. Eu não estou falando que é um surto de mentira. Estamos recebendo aos montes esses vídeos, porque hoje as redes sociais permitem que esses casos se tornem públicos. E com base nisso, há uma demanda da sociedade por respostas muito duras com relação a isso. E nós precisamos dar lei e ordem, penas muito duras, e não apenas com relação à violência específica. Há agora, né, por conta das redes sociais, um conflito muito grande entre homem e mulher. Isso está se dando, as discussões elas estão muito acirradas. Hoje, há a questão da paternidade, do abandono da paternidade. A menina que tem um relacionamento com o rapaz acaba não ficando presente. A questão do não pagamento de pensão, que, assim, para as meninas, especialmente em favelas, em comunidades mais pobres, em cidades pequenas no interior, a incidência da gravidez e da adolescência é mais alta. Mas eu perguntei sobre a violência, o combate à violência. Aumento de penas. Qual é a política? Aumento de penas. A lei do feminicídio, ela já aumentou a pena... Mas não, todo tipo de violência, especialmente violência com armas, elas têm que aumentar no Brasil. E acabar com a progressão. Sim, mas nós já temos um aumento de pena que foi aprovado recentemente. O senhor considera que apenas o aumento de pena é necessário para combater? Acima de tudo, aumento de pena. E como é que o senhor explica o fato de ter aumentado a pena e de os feminicídios continuarem crescendo no país? Os homicídios como um todo e homicídios contra a mulher não aumentaram. Eu estou falando de feminicídios. Eu estou falando de homicídios. Eu estou falando de mortes. Nós estamos falando de... Mas feminicídio, toda morte, né, em que a mulher é morta pela condição de ser mulher, é um feminicídio, não é um homicídio de mulher. Perfeito, mas eu preciso colocar a estatística de maneira clara. Homicídios como um todo contra a mulher diminuíram. Há agora... E isso é um termo bom para a gente poder medir. Violência contra a mulher dentro de casa, violência por, vamos dizer, algum tipo de motivação dessa natureza. O cara agrediu uma mulher por ser mulher. Hoje você tem uma métrica que não existia. Ela está aumentando e estamos trazendo luz para isso. Aumento de penas. Aumento de penas. Eu vou trabalhar com aumento de penas. Eu não vou trabalhar com critérios subjetivos, como aconteceu agora. Ah, não, você vai... uma discussão que pode ser tratada como misógina ser equiparada à injúria racial. Eu não vou trabalhar nesses termos. Não vou trabalhar porque traz uma subjetividade que não é bom nem para a relação homem-mulher, entre homens e mulheres de boa fé. Então e nem o senhor é contra a criminalização da... A lei da misoginia? Sou contra. Sou profundamente contra essa lei. Eu quero aumento de penas, eu quero lei e ordem. Agora, o senhor falou que vai trabalhar principalmente com o aumento de pena. Quando a gente fala em aumento de pena, pré-candidato, a gente fala de uma situação em que a mulher já foi assassinada, ela já foi exterminada e ela já deixou órfãos e deixou pais órfãos, irmãos órfãos e amigos órfãos. E antes disso, qual que é a sua proposta? O elemento que tem o maior poder de dissuasão para o cometimento de crime é justamente a certeza da punição. Perry Chiquida, estou falando agora política pública baseada em evidência. Perry Chiquida tem um estudo no Brasil que mostra que o cometimento de crime violento, como um todo, é dissuadido por, penas altas e 2, pela certeza da punição. Mas para o caso de feminicídios e de mulheres, não é essa a realidade, né? É um outro contexto social. Os especialistas falam muito sobre educação, né? De investir em educação. O senhor acha que isso é importante? Eu acho que a educação que conscientiza sobre o não cometimento de violência tem que sempre estar presente, em termos de critérios objetivos. Isso combinado com delegacias para a mulher que funcionem, um inquérito policial que funcione, punições muito duras, geram para o homem que vem a querer cometer um tipo de violência contra a mulher, no mínimo, um medo de assim cometer esse crime. E assim a gente tem um poder de dissuasão. As penas altas, a certeza da punição geram um efeito de dissuasão. E esse efeito de dissuasão vai ser sentido pelas pessoas. Não só no feminicídio, crimes contra mulheres, crimes de toda a natureza. Porque no fundo, o ofensor, às vezes você não vai conseguir convencer ele, se ele tem um status psicopático, ele tem uma perspectiva de mundo, que não tem correção.
Às vezes não será educando ele apenas. Às vezes vai ser mostrando, olha, meu amigo, se você fizer, você tá ferrado. E aí é isso, a força maior vai resolver isso. Porque esses homens, em geral, partem de um princípio de força maior, onde ele que estava numa relação de confiança com uma mulher, faz uso da força maior, força física maior dele, para ter uma relação abusiva. Ali, uma hora, você não vai conseguir só convencer ele. Ali você vai ter que partir para força maior. E aí você vai ver que ele não é corajoso, que a força maior, quando vem diante dele, ele vai fazer cálculo. Malandro, vagabundo dessa natureza, faz cálculo. A gente não pode esquecer desse ponto. Mas nos casos de feminicídios, o que a gente tem de depoimentos, inclusive de pessoas, de promotores e de juízas e juízes que trabalham, é de que quando o homem mata, ele não faz esse cálculo. Olha, mas é uma discussão muito longa. Eu queria saber a opinião do senhor. Só deixar bem claro que eu discordo, e as políticas baseadas em evidência, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, elas vão na linha contrária. O poder de dissuasão por penas e certeza de punição, ele tem um efeito no mundo inteiro.